Pronto, agora a gente está sendo gravado. Como eu não tenho tanta confiança nesse sistema de gravação, nunca usei, eu vou gravar por aqui também. Então agora eu estou gravando no OBS e na nuvem, né? Estou gravando no Google Meet também. Pois tá, pessoal. Depois de 2 semanas afastado, devido a uma reforma que estava vindo aqui em casa, a gente está voltando com as nossas revisões de álgebra linear e cálculo no âmbito da disciplina de matemática computacional do curso de ciência da computação do campus da UFC em Crateús, ainda em caráter extraoficial, mas como vocês vão, como eu vou dar alguns recados, pelos recados que eu vou, pelos avisos que eu vou falar, que eu vou dar a vocês no final da live, eu acredito que em breve a gente vai encerrar esse período de atividades extraoficiais. Eu acredito que em breve a gente vai encerrar esse período de atividades extraoficiais e a gente vai começar a ter as nossas reposições de aula, beleza? Mas isso eu vou falar mais para o final, que é quando chega mais gente. Por enquanto, a gente vai continuar a revisão de álgebra linear. Eu espero que o áudio esteja bom para todos. Não hesitem em abrir o microfone de vocês e perguntar coisas. Eita, que é chegando gente agora. Não hesitem em abrir o microfone de vocês e perguntar coisas, tá? É justamente para isso que eu quero testar esse formato, para ver se resolve aquele problema do delay, beleza? E, bom, no final vai ter uns recadinhos, né? Como eu estava dizendo. E agora a gente vai para álgebra linear, né? Continuar a revisão de álgebra linear. Se vocês precisarem tirar dúvidas, vamos ver se esse sisteminha agora resolve o problema do delay. Liga o microfone, faz a sua pergunta, que eu vou tentar responder, tá? Se eu souber, claro. Eu não posso responder porque eu não sei. Vamos lá. Bom, não sei se vocês se lembram, mas a última coisa que a gente viu nesse livro de álgebra linear mais teórico foi umas estruturas algébricas envolvendo matrizes, né? Depois disso, depois de ver essas estruturas algébricas envolvendo matrizes, a gente vai começar a ver algumas classes de matrizes, certo? Essas classes de matrizes, elas são interessantes principalmente a nível de decomposição, e vocês devem ter algum entendimento do aspecto computacional de decomposição matricial, né? Para além do algébrico, claro. Certamente as decomposições matriciais elas fazem sentido em termos de álgebra, elas estão corretas, e elas têm uma motivação computacional, né? Quando você decompõe uma matriz, você facilita a resolução de certas perguntas sobre essa matriz, né? Se ela é invertível, você facilita uma resolução de um sistema linear, você facilita um cálculo de determinante, beleza? Então, essas classes de matrizes, elas têm a ver com esse aspecto mais computacional, em termos de aplicação, mas, por si só, elas são interessantes porque elas são capazes de definir as suas próprias estruturas algébricas, né? Vocês devem ter uma noção de que essas classes de matrizes são importantes, computacionalmente falando, e agora a gente vai ver que elas também são importantes, algebricamente falando, né? Pois bem, então aqui na definição 4.12, vocês conseguem ver o meu mouse e essa marcação que eu faço, né? Eu espero que sim. Caso não, diz aí que você não está vendo que eu estou marcando um quadrado aqui na definição 4.12, mas eu acho que vocês conseguem ver. Pois bem.
Na definição 4.12, a gente vai ter algumas classes de matrizes quadradas, né? Então, a gente vai ter a classe das matrizes triangulares superiores, ou upper triangular, e isso vai acontecer para quando todos os elementos acima da diagonal principal são nulos, certo? A gente diz que a matriz é triangular superior quando o triângulo de zeros ele se encontra acima da diagonal principal. A gente diz que a matriz ela é triangular inferior quando... Ah, não, peraí, eu errei. Aqui a gente tem I maior que J, então a gente está abaixo da diagonal principal, beleza? Pois tá, a gente está abaixo da diagonal principal. Então, uma matriz triangular superior, ela tem a sua parte significativa, não nula acima da diagonal principal. E o triângulo de zeros de uma matriz triangular superior, ele fica abaixo da diagonal principal, beleza? I maior que J está necessariamente abaixo da diagonal principal. Então, a matriz triangular superior, ela tem sempre zeros abaixo da diagonal principal e a sua parte significativa, ela fica acima da diagonal principal, né? Então, a gente pode dizer que uma matriz triangular superior, ela tem o seu triângulo significativo sendo o triângulo de cima e o triângulo de zeros sendo o triângulo de baixo. Uma matriz triangular inferior, ela é o contrário. Uma matriz triangular inferior, a gente tem os zeros justamente acima da diagonal principal. Então, numa matriz triangular inferior, o triângulo de zeros fica acima da diagonal principal e o triângulo significativo fica abaixo da diagonal principal, beleza? Então, esse upper e esse lower, eles são relacionados com sem áudio. E aí, vocês estão me ouvindo? Bom, pelo menos eu vejo rápido. Bom, parece que tá tudo bem, Enio. Então, é uma questão aí, né, local. Parece que não é aqui. Espero que você resolva logo. Bom, a gente já viu que fico atento às notificações. Isso é bom. Pois bem, então, esse upper e esse lower, eles têm relação com o triângulo significativo da matriz, né? Para a gente não se confundir. Ela é triangular superior quando o triângulo significativo está acima da diagonal. Ela é triangular inferior quando o triângulo significativo está abaixo da diagonal. Beleza? E claro, ele faz uma observação aqui, né? Se uma matriz ela é triangular inferior, a transposta dela vai colocar o triângulo significativo acima da diagonal principal. Então, uma triangular inferior tem a sua transposta como triangular superior. E claro que uma matriz ela pode ser tanto triangular inferior como superior, seguindo essa definição aqui, certo? E se uma matriz ela é tanto triangular inferior como triangular superior, a gente diz que a matriz ela é diagonal, beleza? Uma matriz diagonal não tem triângulos significativos, tanto o triângulo acima da diagonal como o triângulo abaixo da diagonal são nulos, beleza? Os únicos elementos que podem ser não nulos numa matriz diagonal são os elementos da diagonal. E aqui a gente tem essa caracterização, né, que a matriz diagonal ela é tanto triangular superior como inferior. E a gente pode representar uma matriz diagonal apenas determinando o traço dela. Se a gente determina o traço da matriz diagonal, a gente determinou a matriz completamente. Afinal, a gente sabe que os outros elementos dela são nulos, beleza? O Enio saiu. Eu espero que ele volte. Tá. Aqui tá gravando normal. Beleza.
Pois bem. Então, agora, como eu estava dizendo para vocês, né, a gente conhece a importância computacional desses caras em decomposições, né? Em particular, decomposição LU e LDU e outras decomposições mais. Agora a gente vai entender que esses caras, eles também formam as suas próprias estruturas algébricas, né? Em particular, a gente vai começar analisando quais grupos a gente pode formar com matrizes triangulares. E aí a gente tem o nosso teorema 4.13. No teorema 4.13, deixa eu tomar um pouco de água. No teorema 4.13, a gente tem o conjunto de matrizes invertíveis triangulares superiores n por n. O complicado de ler em inglês é que a gente tem que ler ao contrário, né? Os conjuntos de matrizes triangulares superiores invertíveis e de matrizes n por n triangulares inferiores invertíveis sobre um certo R, sobre um certo anel, formam subgrupos de GLNR, beleza? Inclusive, eu não lembro quem é esse cara. Então, eu vou ver a definição. Onde que foi colocado isso? GL. Não, é para ser aqui. Onde está? Onde está? Onde está? Certo. Tá aqui. O conjunto de matrizes invertíveis sobre R, sobre um anel R, forma um grupo com respeito à multiplicação de matriz. E nós denotamos esse grupo por GLNR. Tá bom. Abbreviates General Linear. Beleza. General Linear Group. Pois tá. Então, o nosso teorema, ele pega o GLNR, né, que é o grupo de matrizes quadradas n por n invertíveis, formadas com elementos a partir de um anel R. A operação desse grupo é a multiplicação, né? Por isso que essas matrizes precisam ser invertíveis, para a gente ter um elemento neutro e inversas, beleza? O elemento neutro sendo a identidade n por n nesse grupo. E, pois bem, a gente vai mostrar que dentro desse grupo existem alguns subgrupos, né? Existem estruturas algébricas dentro desse grupo. Em particular, esse cara bem aqui, ele tem todas as matrizes quadradas n por n que são invertíveis, e a gente vai mostrar que subgrupos podem ser formados se a gente focar em matrizes triangulares superiores invertíveis n por n, beleza? Que são um subconjunto das matrizes quadradas invertíveis n por n. Pois bem, e como ele está destacando aqui no começo, a prova para matrizes triangulares inferiores é análoga à prova para matrizes triangulares superiores. Então, ele vai focar na prova para triangular superior. A prova para triangular inferior é análoga, né? Pois bem, então, para que a gente possa estabelecer essa propriedade de subgrupo, a gente vai utilizar as três propriedades do Teorema 3.5. Então, deixa eu marcar a página que a gente vai ler Teorema 3.5. No Teorema 3.5, você pode ver o seguinte. Esse cara, o H com a operação cruz, ele é um subgrupo de G com a operação cruz, se e somente se as seguintes propriedades são válidas. Ou seja, para provar que H é um subgrupo de G com a mesma operação, a gente precisa provar primeiro que H não é vazio,
e é um subconjunto de G. A gente precisa provar que H é fechado para a operação em questão, para a operação de cruz, né? No nosso caso ali vai ser a multiplicação. E a gente também precisa mostrar que para todo elemento A de H, o H também tem a inversa desse elemento, beleza? Então, H é um subgrupo de G quando H não é vazio, quando H é fechado para a operação em questão e quando todo elemento de H tem a sua inversa contida no próprio H. Então, a gente vai provar essas três propriedades aqui no Teorema 4.13. Tranquilo? Olha só, o Enio voltou. Espero que esteja tudo bem agora com o som, cara. Eu espero que tenha dado certo aí a sua recepção. Pois tá. Então a gente vai provar essas três propriedades do Teorema 3.5, né? Que H não é vazio, no caso, o conjunto de matrizes triangulares superiores invertíveis N por N não é vazio, é fechado para a operação de multiplicação e a inversa de uma triangular superior também é triangular superior, né? Opa. Deixa eu ver aqui. Que bom, bicho. Massa. Muito bom. Acho que ainda tem um delayzinho, ó, mas eu acho que o delay tá menos agressivo que antes. Antes o delay era de minutos. Eu acho que agora não é tão mais assim. Tá. Pois bem, então a gente vai provar essas três propriedades para triangulares superiores. Agora veja só, a identidade, ela é uma matriz triangular superior invertível, né? A gente sabe que a identidade é invertível porque a inversa da identidade é ela mesma, isso é fácil de verificar, certo? A identidade, ela é triangular superior porque ela é diagonal, e como a gente viu, as diagonais, elas são tanto triangulares inferiores como superiores. Então, a gente sabe que esse conjunto de matrizes triangulares superiores invertíveis, ele é não vazio, certo? A gente sabe que ele é não vazio porque a gente acabou de mostrar que existe pelo menos a identidade dentro desse cara. Agora a gente vai provar as outras duas, né? Fechamento para a operação em questão, no caso, a operação em questão é a multiplicação de matriz, e fechamento para invertibilidade, ou seja, se um elemento está no subgrupo, a inversa desse elemento também precisa estar no subgrupo. Em termos dos quais a gente está tratando aqui no 4.13, a gente precisa mostrar que a inversa de uma triangular superior também é triangular superior. Beleza? Então vamos lá. A próxima coisa que a gente vai fazer é mostrar que quaisquer duas matrizes triangulares superiores A e B, quando multiplicadas, vão resultar numa matriz C, certo? Que é o produto de A e B, que também mantém as propriedades do conjunto em questão, ou seja, mantém-se triangular superior invertível, beleza? Aí ele diz o seguinte, a invertibilidade de C segue do lema 4.10. De fato, né, se A é invertível e B é invertível, porque A e B são elementos do nosso conjunto de matrizes triangulares superiores invertíveis, então o produto A vezes B é invertível, C, e a inversa de C seria justamente B menos 1, BA menos 1 vezes A menos 1, inversa de B vezes inversa de A. Eu vou marcar aqui de novo e a gente vai ler o lema 4.10, ó. E o lema 4.10 diz justamente isso, né? Se a gente tem que duas matrizes A e B são invertíveis, então a gente sabe que o produto delas é invertível e a inversa do produto pode ser dada em termos das inversas dos fatores. Tranquilo? Pois bem, então a gente já sabe que o produto de duas triangulares superiores invertíveis é invertível. Resta a gente mostrar que esse resultado C
ele é uma matriz triangular superior. Como é que a gente vai mostrar que esse cara é uma matriz triangular superior? A gente vai considerar, então, o triângulo que deve ser nulo, né? O triângulo que deve ser nulo tem posições IJ com I maior que J, ou seja, tem posições abaixo da diagonal principal, né? Com a linha maior que a coluna. E a gente vai fazer essa continha. Vamos ver aqui. A gente sabe que CIJ, quando I é maior que J, pela definição de multiplicação matricial, vai ser igual a esse somatório aqui, né? O somatório com K variando de 1 até N, AIK, BKJ, e a gente sabe que a matriz B ela é triangular superior. Beleza? Como a gente sabe que a matriz B ela é triangular superior, a gente sabe que toda vida que o K é maior que o J, o BKJ é zero, certo? Como a matriz B é triangular superior, a gente sabe disso. Como a gente sabe disso? A gente sabe que a gente não precisa, nesse somatório, considerar todos os termos, né? A gente não precisa considerar todos os termos, porque do termo J mais 1 em diante, o K valendo J mais 1 em diante, essas parcelas são nulas, porque esse cara é zero, ele anula essas parcelas, né? Quando o K é de J mais 1 em diante, então a gente não precisa considerar essas parcelas. Todas essas parcelas com o K de J mais 1 para cima são nulas. Então é isso que a gente faz aqui nessa passagem. Ó. Bem aqui, tá vendo? A gente não está mais considerando as parcelas onde o K varia de J mais 1 até N. A gente só está considerando as parcelas onde o K vai de 1 até J. Beleza? Agora veja só. A gente está considerando o K variando de 1 até J. E a gente sabe que o I é maior que o J. Beleza? Veja só. Se o I é maior que o J e a gente está considerando esse cara na matriz A, que também é triangular superior, veja, a matriz A ela é triangular superior. Então, A e K é igual a zero toda a vida que o I é maior que o K. Agora, veja, a gente sabe que, em particular, a matriz A ela tem A e J igual a zero toda a vida que o I é maior que o J. Beleza? Como é que a gente vai determinar que esse A e K ele é igual a zero? Primeiro, a gente sabe que a gente está tomando posições onde I é maior que J. Como a gente está tomando posições onde o I é maior que o J e o K ele é no máximo J, o K, bem aqui por esse nosso somatório, ele é no máximo J, a gente sabe que o I maior que o J implica em o I ser maior que o K. Como a gente sabe que o I maior que o J implica no I ser maior que o K, então a gente sabe que A e K é igual a zero, beleza? A e K é igual a zero, porque esse cara, esses caras que sobraram, eles necessariamente estão abaixo da diagonal principal da matriz A, porque a gente acabou de observar, né, por uma transitividade, que o I é maior que o K. Afinal, o I é maior que o J e o J é maior que o K. Beleza? Então a gente sabe que o I é maior que o K e, portanto, A e K é zero. Então, esses caras que sobraram, todos eles têm esse cara bem aqui igual a zero. Certo? Então, essa parte bem aqui, ela é um somatório onde todas as parcelas são nulas. Como isso aqui é um somatório onde todas as parcelas são nulas, a gente tem que o resultado é zero. Beleza?
Então, veja só, a gente fez um desenvolvimento, né, puramente algébrico, para mostrar que C e J é nulo. Na primeira observação que a gente fez, a gente usou o fato de que a matriz B ela é triangular inferior, ela é triangular superior, para anular as últimas parcelas desse somatório, né? A gente tem esse somatório grande aqui, de 1 até N. A gente usou o fato de que B é triangular superior para anular as últimas parcelas desse somatório. Depois, a gente usou o fato de que A é triangular superior para anular as primeiras parcelas desse somatório. E, por fim, com tanto as primeiras como as últimas parcelas do somatório mostradas que são iguais a zero, a gente conclui que C e J, para I maior que J, é igual a zero. E, portanto, a gente conclui que C é uma matriz triangular superior. Então, agora a gente só precisa mostrar a terceira propriedade de um subgrupo, né? A gente já mostrou que esse subgrupo de matrizes triangulares superiores invertíveis não é vazio, que ele está fechado para multiplicação, ou seja, a multiplicação de duas triangulares superiores invertíveis vai manter isso, vai ser uma triangular superior invertível. E agora a gente vai mostrar que a inversa de uma triangular superior também é uma triangular superior. Beleza? Pois bem. Então agora a gente vai mostrar que a inversa de uma triangular superior invertível também é uma triangular superior. E aparentemente ele vai seguir por indução, né? Ou não, vamos ver. Para n igual a 1, a gente sabe que isso é verdade simplesmente por vacuidade, afinal não existe nada abaixo da diagonal principal de uma matriz 1 por 1, então a gente sabe que isso é ok para n igual a 1. Então, por vacuidade, esses caras têm inversa e as inversas, por vacuidade, são triangulares superiores, né? A gente não pode observar um triângulo abaixo da diagonal principal para refutar que eles são triangulares superiores. Então, a gente vai assumir que as matrizes são pelo menos 2 por 2, beleza? A gente está assumindo que as matrizes são pelo menos 2 por 2. Tá. Então, a gente vai considerar a inversa da matriz A com posições C e J. Como esse cara bem aqui, ele é a inversa da matriz A, a gente sabe, por definição de inversa, né, que a matriz A vezes a sua inversa, e as matrizes A e A menos 1, elas são N por N, elas vão resultar na identidade de N linhas e N colunas. Então, se isso vai acontecer, a gente sabe o seguinte, ó. Inclusive, aqui ele está fazendo uma coluna de cada vez, aparentemente. Pois bem, aqui ele está fazendo uma coluna de cada vez. A gente vai pegar a matriz triangular superior invertível A, certo? E a gente vai multiplicar essa matriz pela jésima coluna da inversa dela. Bom, como a gente está multiplicando a matriz A pela jésima coluna da sua inversa, a gente espera obter a jésima coluna da identidade. Vocês lembram que esse cara bem aqui, o delta IJ, ele é igual a 1 quando I é igual a J, e ele é igual a 0 quando I é diferente de J, beleza? Assim a gente consegue lidar com a identidade algebricamente, beleza? A gente consegue desmontar a identidade e ainda assim ter esse cara vai ter uma representação algébrica para a gente, porque a gente vai estar utilizando essa função delta, né? A função delta, ela vai preencher a matriz identidade. Toda vida que você está na diagonal principal
você está com o I igual a J, então o delta IJ é igual a 1 quando o I é igual a J, e delta IJ é igual a 0 quando o I é diferente de J. Tranquilo? Então, esse delta ele vai ajudar a gente a preencher a matriz identidade. Então, a gente vai ter um tratamento algébrico para a identidade, mesmo quando ela estiver aberta. Quando ela estiver desmontada, assim, por exemplo, quando a gente pegou só a jésima coluna dela, né? A gente pega a matriz triangular superior A, multiplica pela jésima coluna da sua inversa e espera obter a jésima coluna da identidade. Beleza? E isso vale, claro, para todas as colunas da inversa, né? Vão se igualar com as respectivas colunas da identidade quando a gente multiplicar a matriz A pela coluna da inversa, índice J. Então, aqui a gente tem, ele está relembrando, né, que esse delta IJ ele é justamente a função de Kronecker que permite que a gente descreva a identidade. Ó, esse cara bem aqui, né? Ele é igual a 1 quando você tem o I e o J iguais, e ele é igual a 0 quando o I e o J são diferentes entre si. Beleza? Pois bem. Então agora sim vai entrar a indução. Eu esperava que a indução fosse entrar um pouco antes, mas ele vai fazer a indução agora. Pois bem. Agora ele vai pegar o I sendo igual a N, N-1 até 1, né? Ou seja, ele vai fazer uma espécie de indução regressiva, e ele vai provar que a entrada da diagonal A e I da matriz invertível, ela vai ser igual a C e I, beleza? Ou seja, ele está querendo mostrar aqui que basta você tomar, em termos de elementos do anel R, né? Basta você tomar a inversa daquele elemento do anel que está na diagonal principal de A, que você vai obter o elemento da diagonal principal da matriz inversa, né? Que você vai obter esse C e I. E além disso, ele vai provar o seguinte: ele vai provar que todo CIJ, certo? Ele vai provar que todo CIJ é igual ao elemento, né? Todo CIJ, todo elemento da inversa, que está na linha I e na coluna J, vai ser igual ao elemento correspondente na diagonal principal, na linha I, invertido, né? Já que ele faz parte de um anel, ele tem inversa, multiplicado pela função de Kronecker, naquela posição, menos o somatório, onde o L vai de I mais 1 até N, ou seja, para os índices que vêm depois daquela linha. E esse somatório tem as parcelas A e L, C, L e J. E isso vale para todo J entre 1 e N. Beleza? Então ele quer mostrar duas coisas para a gente. Ele quer caracterizar a inversa de uma matriz triangular superior em um aspecto puramente algébrico. Como é que ele quer fazer isso? Ele quer primeiro caracterizar a diagonal da inversa de uma matriz triangular superior de uma forma bem simples. E uma vez que ele tenha caracterizado a inversa da diagonal de uma matriz triangular, quer dizer, a diagonal da inversa de uma matriz triangular superior, ele vai caracterizar o restante da matriz triangular superior. Tranquilo? Aí, então, a gente vai mostrar que se isso aqui está correto, né, se a gente consegue mostrar isso, então isso, em particular, implica que C e J é igual a 0 toda vida que o I é maior que J. Ou seja, a partir dessa fórmula, a gente vai conseguir mostrar que o triângulo debaixo da diagonal principal, da inversa, ele é todo nulo.
E, portanto, a nossa matriz e, portanto, a nossa inversa é triangular superior. Tá bom? Então, a gente começa lá em cima, né, com I igual a N. Quer dizer, lá em cima não, a gente começa lá embaixo. A gente começa lá embaixo com I igual a N, observando para 4.3, que é bem aqui. Ou seja, a gente começa observando isso aqui, né? A última linha desse cara. E essa última linha você vai perceber que é o seguinte: todos esses caras são multiplicados por todos esses caras e resultam nesse cara. Mas isso aqui é tranquilo para a gente porque essa linha ela só tem um elemento não nulo, né? Ela só tem esse cara aqui de elemento não nulo, o ANN. Então, daqui para cá, todos esses caras até antes do CNJ, eles são anulados, né? Porque quando a gente faz esse produto interno, eles são multiplicados por essa sequência de zeros bem aqui. Essa sequência de zeros multiplica essa sequência de caras aqui na coluna, então a única multiplicação relevante que a gente vai ter é esse cara vezes esse cara sendo igual a esse cara, que é justamente quem ele iguala bem aqui, né? O ANN-CNJ sendo igual a delta NJ, tá bom? ANN-CNJ é igual a delta NJ, e isso vale para todo J de 1 até N. Se você pegar o J igual a N, se você pegar o J igual a N, né, ou seja, se você considerar esse J bem aqui, e fizer ele igual a N, então você vai ter que esse cara ele é delta NN. Se esse cara ele é o delta NN, então a gente sabe que ele é igual a 1, certo? Se esse cara é igual a 1, então a gente vai saber em particular que esse CNJ com J igual a N, ele é CNN. Ele é o cara lá do canto inferior direito da matriz, beleza? Quando J é igual a N, a gente está falando da última coluna da matriz e a gente já estava considerando a última linha da matriz. Então a gente está falando do elemento que fica lá embaixo na diagonal principal da matriz, do CNN. Então, quando a gente considera J igual a N, esse cara é 1, e aqui a gente vai ter a NN que multiplica CNN, que é igual a 1. E com certeza, como esses caras aqui eles são elementos de um anel, eles são comutativos, né? A multiplicação desses caras é comutativa, então a gente pode escrever dessa forma. Ou seja, a gente sabe que ANN é invertível e a gente sabe que ANN a menos 1 é igual a CNN, né? Que era justamente a primeira coisa que a gente queria provar. Mas veja que isso aqui a gente quer provar para todo I de N até 1, né? Descendo até 1. De N descendo até 1. Então, o que que acontece? A gente acabou de provar para o N, beleza? A gente acabou de provar para o N e a gente vai continuar. A gente vai provar para o N-1, para o N-2, até chegar no 1. Mas a gente vai fazer isso de forma indutiva. A gente provou a nossa base, né? A gente provou a nossa base para o I igual a N. Veja só, agora a gente sabe que o CNJ ele é igual ao ANN elevado a menos 1, que multiplica o delta NJ. Isso para todo J de 1 até N, né? Isso para todo J de 1 até N. Quatro ponto quatro. Tá. Então, isso aqui
vai ser equivalente ao que está em 4.4 para quando o I é igual a N. Quando você considera o I igual a N, quando você considera o I igual a N, você sabe que esse termo bem aqui, onde o L vai de I mais 1 até N, não existe, né? Porque esse cara não tem parcelas. Então você vai ter basicamente isso aqui, né? Com o I igual a N, isso vai ser A menos 1 NN, que multiplica delta IJ, né? Delta NJ. Beleza? E agora, a gente sabe quem é esse cara bem aqui. O ANN menos 1. Na verdade, não. Desculpa. A gente sabe quem é esse cara, né? A gente já descobriu um deles. Para esses outros, a gente vai observar justamente esse cara bem aqui sendo nulo, né? E agora, aí ele está fazendo aquela observação, né? Quando o I é igual ao N, em 4.4, então a gente vai ter que isso aqui não tem parcelas, ou seja, não, essa subtração aqui não ocorre e a gente fica só com esse produto bem aqui. Então, a soma é vazia, né? E a gente está observando que CNJ é igual a zero, certo? A gente está observando que CNJ é igual a zero para todo J de 1 até N-1. Por quê? Em particular, a gente sabe que o CNN é igual à inversa do elemento correspondente na diagonal principal de A, mas quando o J não é igual a N, quando o J não é igual a N, quando o J é menor que N, esse cara, o delta, ele vai estar com os índices dele diferentes, né? Vai estar com N e uma coisa e um J menor que N. Então, como o J nunca vai ser igual a N, esse cara sempre vai ser zero para J de 1 até N menos 1. Então, CNJ é igual a zero, beleza? Ou seja, a gente mostrou duas coisas. A primeira coisa que a gente mostrou é que isso aqui é verdade para N, beleza? Isso é verdade para N. E essa fórmula, e a partir disso, né, a gente também observa que essa fórmula aqui é verdade para N. Essa fórmula é verdade para N porque esse somatório é vazio, em particular, beleza? Como esse somatório é vazio, em particular, então a gente tem isso aqui. E isso aqui vai implicar justamente na primeira... Isso aqui vai implicar justamente na última linha isso aqui vai implicar justamente na última linha da matriz inversa de A ser uma última linha de uma matriz triangular superior. Porque toda vida que você está antes da diagonal principal, na última linha, você está nulo, porque esse cara ele é igual a zero, certo? E justamente na diagonal principal, na última linha na diagonal principal, você vai ter o inverso do elemento que está na última linha na diagonal principal da matriz A. Beleza? Então a gente provou o nosso caso base para I igual a N. E agora a gente vai seguir para provar o restante da indução, né? A gente vai ter a nossa hipótese, certo? A gente está assumindo que isso aqui é verdade e que isso aqui é verdade para o I valendo de N até K mais 1, certo? E esse K ele tem valor entre 1 e N menos 1, beleza? Como a gente está assumindo isso, como a gente está assumindo isso na nossa hipótese, que o que a gente acabou de provar para N, isso aqui e isso aqui, como esses dois caras são válidos para I de N até K mais 1,
a gente vai ter que 6J é igual a zero para todo I entre K mais 1 e N e I maior que J. Como é que a gente pode observar isso? A gente pode observar isso vindo aqui na fórmula, certo? Vamos ver como é que a gente pode observar isso. Isso é uma boa pergunta até para mim também. Como é que a gente pode ver isso? Esse cara, 6J, ele é igual a zero, onde o I vai de K mais 1 até N, para todo I maior que J. J é igual a zero para todo K maior, para todo I, pelo menos K mais 1 e no máximo N. 6J é igual a zero para todo I pelo menos K mais 1 e no máximo N. Tá, vamos observar isso aqui. Ele já está dizendo aqui que 6J é igual a zero para I maior que J. Ele já diz isso aqui no começo. Por que isso é verdade sem nem antes chegar lá? Quando o I é maior que o J, você vai ter que isso aqui é zero, certo? Quando o I é maior que o J, isso aqui é zero. Mas, em particular, não basta que isso seja zero. É preciso também que essa outra parte aqui se anule. Quando o I é maior que o J, cara, quando o I é maior que o J, a gente está sabendo aqui que o L... quando o I é maior que o J... tá. Se a gente conseguisse mostrar que o I é maior que o L... Mas aqui a gente tem, no caso, justamente que o L começa em I mais 1. Então não é o caso da gente mostrar que o I é maior que o L, não, aqui. Porque o L começa em I mais 1. Então, por isso aqui, a gente sabe que o I não pode ser maior que o L. Mas ele diz logo que essa fórmula implica que o 6J é igual a zero para I maior que J. Ele fala como se isso fosse fácil de ver. Tá. Por que isso é fácil de ver? Por que isso é fácil de ver, cara? IL, I maior que J, e L maior que J. Eu não posso falar nada sobre esse cara, porque eu quero provar justamente que esses caras são nulos quando o L é maior que J. Eu não posso chegar aqui assumindo que eles são nulos. Então, eu teria que partir disso, mas eu estou achando estranho justamente o fato de que eu não consigo zerar eles a partir disso. Quando o I é maior que o J, eu sei que esse cara é nulo.
mas eu não consigo falar muito a respeito desse cara bem aqui. Como é que vai ser isso? Será que isso não deveria ser... Será que essa afirmação que ele faz é sobre uma coisa futura, é baseada em informações futuras? Now assume that our assertion holds for... in particular... Ah, não, cara, isso faz parte da hipótese, mano. Ele provou que... Ah, é óbvio que eu não ia conseguir provar aquilo, velho. Que vacilo, desculpem. É por isso que é ruim você não saber ler, mas quando você presta atenção nas coisas, ele provou que o CNJ é igual a zero quando o I é igual a N, né? Então faz parte da hipótese dele, já que ele está assumindo a hipótese dele, do N até o K mais 1, aí quando ele troca a ordem em que ele apresenta os termos eu me confundo, desculpem. Como ele está assumindo a hipótese dele para o I valendo de N até o K mais 1, então ele está assumindo que CIJ é igual a zero para todo I de N até K mais 1, né? Lendo dessa forma, em vez dessa que me confundiu, e para todo I maior que J, que foi o que ele provou aqui também, né? Ele considerou o J de 1 até N menos 1 justamente para o I dele, que é o N, ser maior que o J. Então, quando I é igual a N, ele provou isso, certo? E, em particular, isso é uma consequência da hipótese dele. Ou seja, ele está considerando isso aqui como verdade para o I de N até K mais 1. Ele está considerando isso aqui como verdade para o I de N até K mais 1. Ele já provou para o N, né? E agora, a gente certamente vai ter isso aqui. Ele provou isso aqui para o N, para o I igual a N, e agora a gente está assumindo isso aqui para todo I entre N e K mais 1. Então, agora a gente vai para o passo da indução, a gente vai fazer o I igual a K. Então, desculpem, isso tudo aqui foi enunciando a hipótese da indução, beleza? É óbvio que a gente não iria conseguir provar isso aqui agora, ele está assumindo por hipótese isso. E eu me confundi porque ele escreveu dessa forma, eu pensei que já não fazia parte da indução. A indução, a hipótese, ele colocou dessa forma, e ainda falando da hipótese, ele começou a escrever assim, que me confundiu um pouco. Foi mal. Pois bem, então, na hipótese dele, ele tem, dentro da hipótese dele, que as linhas de I, que as linhas de N até K mais 1, da inversa, elas estão na forma da matriz triangular superior, né? Ou seja, ele tem... Elas estão na forma da matriz triangular superior, ou seja, ele já conhece, na hipótese dele, para ir de N até K mais 1, ele já conhece o elemento da diagonal principal, ele sabe que isso aqui é válido, e ele também sabe que todo elemento antes da diagonal principal, nas linhas que ele está considerando na hipótese dele, são nulos, né? Então ele já sabe que a matriz está na forma triangular superior para as linhas que ele está considerando na hipótese dele, as linhas de índice N até K mais 1. Então agora ele vai precisar provar que a késima linha se encontra, ele vai mostrar que a késima linha se encontra na forma de matriz triangular superior, beleza? Então a gente vai pegar a késima linha na 4.3, ou seja, a gente vai considerar esse cara para observar a késima linha,
E essa késima linha, ela é dada pelo seguinte: a gente vai ter a késima linha. A gente vai ter aqui um produto interno, né? Esse produto interno é entre quem? É entre a késima linha da matriz A multiplicada pela jésima coluna da matriz inversa, né? Esse cara aqui, ele é um produto interno representando a multiplicação da késima linha da matriz A pela jésima coluna da matriz inversa, para a gente obter o ΔKJ da nossa matriz identidade, beleza? Por que que quando ele está fazendo esse produto interno, ele não está considerando todos os elementos? Veja que ele está considerando os elementos desse produto interno da késima linha da matriz A pela jésima linha da matriz identidade, ele não está considerando todos os elementos justamente porque todo elemento que vem antes do elemento da diagonal principal na matriz A é nulo, beleza? Todo elemento que vem antes do elemento na posição KK na matriz A é nulo justamente porque a matriz A ela é triangular superior. Então a gente não precisa desses caras que vêm antes porque eles são iguais a zeros, né? Esses caras aqui da matriz A que vêm antes do AKK, eles são todos nulos, então não faz falta a gente colocar eles aqui, tá bom? Então a gente tem isso, né? Esse produto da késima linha de A pela jésima coluna da nossa inversa, ele vai resultar no ΔKJ, que é o elemento da posição KJ da nossa matriz identidade, representada algebricamente, né, pela função delta. Bom, e isso vai ser verdade para toda coluna da matriz inversa. Isso vai ser verdade para as colunas J de 1 até N. Então, vamos ver um caso de cada vez. Quando o J é igual a K, a gente sabe que esse cara bem aqui, o ΔKJ, ele é igual a 1, certo? E a gente sabe que esse cara, ele é igual a 1. Agora, observe o seguinte. Todos esses caras bem aqui, eles têm o índice I maior que o índice J deles, beleza? Esse cara, até esse cara bem aqui. Lembra que a gente considerou na hipótese, né? Que para todo I maior que J, CIJ é igual a 0 para todo I de N até K mais 1. Para todo I de N até K mais 1. Então, o único cara que não entra nessa questão de N até K mais 1 é o CKK. O resto está aqui. É para todo I de N até K mais 1. Então, esse cara, ele tem o I dele sendo K mais 1. Os caras que vêm depois têm o I maior que K mais 1, né, e vão até N. Então, esses Is aqui, eles estão sendo pelo menos K mais 1 e no máximo N. E a gente tem que o I é maior que J. Então, a gente tem que CJ é igual a 0 para esse cara, reticências, para esse cara bem aqui. Então, essa parte toda aqui, ela se anula, beleza? Essa parte toda da expressão, ela é igual a 0. Então, a gente vai ter que o AKK vezes CKK é igual a 1, beleza? Como a gente sabe que o AKK vezes CKK é igual a 1, e a gente pode escrever dessa forma, porque eles são elementos de um anel, e um anel é comutativo para multiplicação em particular. Esse anel em particular é comutativo para multiplicação.
né? Aqui ele já diz isso, né? Que ele está usando a multiplicação, a comutatividade da multiplicação de R para fazer essa troca, né? Para escrever dessa forma. Então ele sabe que esse elemento da diagonal da késima posição, ele é invertível e ele conhece a inversa desse elemento da diagonal. Agora a gente vai observar a 4.5. Agora a gente vai observar essa expressão bem aqui. Observando essa expressão que indica a multiplicação da késima linha de A pela jésima coluna da inversa, a gente vai observar o seguinte: CKJ, esse cara bem aqui, ele pode ser colocado como quem? CKJ, esse cara, ele pode ser colocado, se a gente passar tudo isso aqui, né? Se a gente pegar tudo isso e passar para a direita, e depois chegar multiplicando pela inversa desse cara, né? Depois de ter passado tudo isso aqui para a direita. Ou seja, tudo isso vai passar subtraindo na direita, depois a gente vai passar multiplicando pela inversa desse cara para isolar o CKJ, beleza? Então aqui a gente tem o CKJ isolado, né? Lembra da direita da 4.5, a gente passou aquele monte de coisa na esquerda da 4.5 para a direita, subtraindo, e em seguida a gente passou multiplicando pela inversa, beleza? Tudo bem, então a gente sabe que CKJ tem esse valor aqui para todo J de 1 até N, porque a 4.5 também era válida para J de 1 até N. E baseado nisso, a gente está observando justamente, ó, e baseado nisso, a gente está observando justamente a equação 4.4, né? A gente está observando justamente essa equação aqui. Deixa eu apagar isso aqui. A gente está observando essa equação bem aqui sendo validada nessa forma para I igual a K. Tranquilo? A gente está aqui pegando justamente o nosso L. A gente está pegando justamente o nosso L. A gente está pegando justamente o nosso L indo de K mais 1 até N, beleza? A gente está vendo o nosso L indo de K mais 1 até N, né? Nesse somatório aqui, só que com as parcelas negadas, né? Como aparece bem aqui, certo? Esse delta IJ para I igual a K, né? E bem aqui a inversa do AKK. Ou seja, a gente está validando a equação 4.4 para o I igual a K, beleza? Agora observa o seguinte. Se K é maior que J, então a gente sabe que o delta KJ é igual a zero. Se K é maior que J, esse cara certamente vai ser zero. E a gente já sabe que quando o K é maior que J, né? A gente vai ter que o CK mais 1, J, até o CNJ, por hipótese, eles também são nulos, né? Porque a gente estava justamente colocando isso na hipótese, que CJ é igual a zero, quando o I é maior que o J, e o I é pelo menos K mais 1. Então aqui, ó. Cadê? Então aqui a gente tem isso, ó. A gente sabe que se o K é maior que J, esse cara é nulo. E aqui, se o K é maior que J, com certeza o K mais 1 é maior que J. Isso vai até o N ser maior que J, né? E em particular, esse K mais 1 ser maior que J, ele cai aqui
na hipótese, né? Porque o I precisa ser pelo menos K mais 1. Então a gente sabe que essa galera toda é nula. Passei demais. Pronto. Então a gente sabe que essa galera toda aqui é nula. Esses Cs todos aqui são nulos, né? Então tudo isso aqui é nulo quando K é maior que J. Esse cara bem aqui, ele é nulo quando o K é maior que J. E, portanto, a expressão dentro desse parêntese é nula quando o K é maior que J. Ou seja, quando K é maior que J, a gente tem provado que CKJ é igual a zero. Como a gente provou que quando K é maior que J, o CKJ é igual a zero, a gente tem mostrado que a nossa matriz inversa, ela também tem a késima linha dela, ela também tem a sua késima linha na forma da matriz triangular superior, né? Com todos os elementos abaixo da diagonal principal anulados, né? Todos os caras abaixo da diagonal principal têm CKJ igual a zero, e daí a nossa matriz inversa ela é triangular superior. Então a gente mostrou que as matrizes triangulares superiores elas formam um subgrupo dentro do grupo multiplicativo das matrizes quadradas invertíveis, né? A gente tem mostrado que esse subgrupo ele não é vazio, porque pelo menos a identidade está dentro dele. Ele é fechado para multiplicação, ou seja, se você pega duas matrizes triangulares superiores invertíveis e as multiplica, o resultado vai ser uma matriz triangular superior invertível, como a gente tem mostrado. E por fim, a gente mostrou que a inversa de um elemento desse subgrupo também está nesse subgrupo, ou seja, a gente mostrou que a inversa de uma matriz triangular superior também é triangular superior. Então a gente mostrou que as triangulares superiores formam um subgrupo das matrizes quadradas invertíveis, né, para multiplicação de matrizes, beleza? E claro, a prova vai ser análoga para matrizes triangulares inferiores, basta você trocar um pouco a ordem aí dos índices, né? Mas é meio tortuoso passar por isso de novo. Eu achei bastante técnica essa prova. Foi um pouco chato, mas vamos continuar aqui. Inclusive, vocês estão com dúvidas? Vocês não falam nada durante a aula? Tá tudo bem por aí? Vocês estão entendendo tudo? Olha só. Tudo ok para o Davi. Beleza, parece que a gente realmente tem um delay bem baixinho. Isso é ótimo. Pois tá. Inclusive, ele está dizendo aqui, né, que a equação 4.4, aquela bem cabulosa, né, essa equação bem cabulosa aqui, ela serve para a gente poder também calcular recursivamente as entradas da inversa de uma matriz triangular, as entradas da inversa de uma triangular superior. Né? Você pode basear um algoritmo nessa fórmula matemática para obter a inversa de uma triangular superior. Beleza? Pois bem. E claro, usando essa fórmula, né, que seria uma espécie de programação dinâmica, se a gente fosse usar aquela fórmula, a gente teria uma computação, a gente computaria as entradas da triangular superior de baixo para cima e da direita para a esquerda, né? Porque a gente não pode calcular alguém antes de calcular os dependentes dele. Lembra bastante programação dinâmica. E ele está chamando isso de backward substitution. Tá. E ele está chamando a nossa atenção que de agora em diante é bastante provável que ele particione as matrizes em blocos e faça multiplicações por blocos. A gente vai acabar fazendo isso na disciplina de matemática computacional, mas eu gosto de particionar
as matrizes de um jeito bem simples. Eu gosto de tirar uma linha e uma coluna das matrizes, para a gente ter os nossos casos base, as nossas hipóteses e tal. Aqui ele está falando em particionar em blocos quaisquer. Aparentemente ele vai usar indução forte em algum momento, já que ele está falando de blocos quaisquer, né? O que eu garanto para vocês é que a gente vai ter uma abordagem parecida com essa em matemática computacional, mas a nossa abordagem ela vai estar mais para indução fraca do que para indução forte. Aqui ele está parecendo que vai usar indução forte, beleza? E claro, aqui ele está também mostrando como é que seria a fórmula para o produto de matrizes particionadas em bloco, né? Se você tem que A e B são particionadas em bloco e os blocos são compatíveis para multiplicação, ou seja, você não pode particionar isso de uma forma alheia à partição de B e esperar que a multiplicação dos blocos esteja bem definida, né? Por exemplo, esses dois caras, eles não vão estar, a multiplicação desses dois caras não vai estar bem definida para qualquer particionamento em bloco, você tem que particionar, em particular, se você tem duas matrizes A e B de mesmas dimensões, no caso aqui elas são quadradas, você vai precisar impor o mesmo particionamento para A e para B. Se você impõe o mesmo particionamento para A e para B, você garante que os blocos correspondentes em linhas e colunas, eles têm as mesmas dimensões. E, portanto, essas multiplicações bem aqui, elas se tornam bem definidas, né? E uma vez que elas se tornam bem definidas, os produtos vão ter as mesmas quantidades de linhas e colunas. Então, esses produtos que você obtém, eles vão ser somáveis, beleza? Para você obter isso aqui de uma maneira bem definida, novamente, você não pode particionar A e B de maneira aleatória, tá? A e B precisam ter a mesma dimensão, no caso são quadradas, né? E o particionamento que você faz na matriz A, você precisa repetir na matriz B, tá bom? Feito isso, o seu produto vai estar bem definido, tá bom? E aqui ele vai começar a observar umas coisas, né? Se a gente tivesse uma matriz triangular superior e a gente fizesse um particionamento suficientemente adequado, e a gente fizesse esse particionamento suficientemente adequado, a gente observaria o seguinte, ó. Esse cara, ele estaria acima da diagonal principal, pegando provavelmente alguma parte abaixo da diagonal principal. Esse cara estaria provavelmente todo acima da diagonal principal. A esquerda desse cara ainda pegaria alguma coisa abaixo da diagonal principal, mas em particular, esse cara bem aqui, ele poderia ser definido de tal forma que ele estivesse todo abaixo da diagonal principal, beleza? Então, se você tem uma matriz triangular superior, você consegue obter um particionamento dessa forma. Você consegue obter um particionamento de tal forma que esse cara, ele é todo nulo, beleza? Você consegue um particionamento de uma triangular superior de tal forma que esse cara da parte inferior esquerda, ele se encontra totalmente abaixo da diagonal principal, tá bom? Aí aqui ele está dando os grupos multiplicativos de matrizes aos quais esses blocos pertencem, né? O bloco aqui, esse primeiro bloco, ele pertence ao grupo das matrizes de dimensão K. O segundo bloco, N menos K. E, portanto, a matriz A, ela pertence ao grupo multiplicativo de matrizes N por N, né? E a gente teria o seguinte, se a gente fosse fazer a inversa desses caras, a gente obteria isso aqui para inversa. Se a gente fosse fazer a inversa desse cara, a gente obteria isso aqui para a fórmula inversa dele baseada em blocos, né? Isso aqui seria bastante parecido também com a inversa de uma 2×2 triangular superior. Obtendo isso como inversa para esse cara, você vai perceber que você consegue computar inversa de triangular superior recursivamente, né?
Vamos ver onde ele quer chegar com isso. Ah, em canto nenhum. Ele só mostrou isso. By carrying out the following commands. Aqui ele dá umas instruções para MATLAB. Você não precisa ter MATLAB para testar isso. Você pode testar isso com Python e NumPy. E a gente também tem um corolário 4.14, conjunto de forma um subgrupo comutativo. Essa prova ela não é longa, mas onde é que a gente continua? Aqui. E tá perto de terminar a sessão, mas não tão perto quanto eu gostaria. Eu vou preferir terminar essa sessão na aula que vem, pessoal. Então, agora que são 2h26, eu vou dar uns avisos para vocês, certo? Aí vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Certo. Então é o seguinte, a UFC ela tá começando a se mobilizar para o retorno das atividades que contam como hora-aula para as disciplinas, né? Vocês sabem que isso que a gente faz aqui não conta como hora-aula para disciplina, certo? Isso aqui a gente faz só para a gente ficar mais forte nos pré-requisitos, né? Mas em breve a gente vai ter o retorno das atividades contando hora-aula para as disciplinas, beleza? Baseado nisso, a gente vai precisar que as nossas atividades remotas elas sejam acessíveis a todos. Eu não sei como é a realidade de cada um. Vocês que estão me assistindo agora aqui, estão no grupo agora, vocês certamente não têm tanta dificuldade de acesso à internet quanto aos outros, ou os outros têm menos interesse que vocês, tá? O ponto é, para aqueles que têm alguma dificuldade de acesso à internet, não sei se vocês estão sabendo, mas a UFC vai começar a disponibilizar chips de internet móvel, chip de celular mesmo, de internet móvel, com uma franquia de 20 GB, para que as pessoas que têm dificuldade de acesso à internet possam se conectar para assistir às aulas por meio do uso dessa franquia de 20 GB mensais, tá bom? Então a gente tem alguns problemas. O primeiro problema é que 20 GB para esse formato de aula que eu costumo lecionar não não vai ser suficiente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho os arquivos aqui, ó. Depois que eu comecei a gravar de uma maneira decente as aulas, porque antes ficava uma resolução muito baixa. Olha só. Espera, eu estou sendo burro. Não sei se fica melhor de ver assim. Olha só, uma aula custa 791 megabytes de transmissão. Outra aula, 626 MB de transmissão. Tem aula de quase 1 GB quando transmite. Tem aula de 700 MB, tem aula de 700 MB de novo. Essas outras aqui são fraquíssimas, né? Tem uma qualidade muito baixa. E eu estou justamente querendo evitar fazer uma transmissão numa qualidade muito baixa. O meu ponto é que a pessoa que pega um chip de 20 GB, se a nossa aula de 2 horas, ela come mais ou menos 1 GB quando transmite, imagina só, o cara tem 20 GB. Então, ele só vai poder assistir 20 aulas no mês? Isso não faz sentido, porque o cara assiste 20 aulas numa semana. Não, ele assiste umas 10 aulas na semana, né? Se você está matriculado em 20 créditos, isso significa que você tem 20 horas semanais. Uma aula é de 2 horas, então você tem umas 10 aulas semanais. Então, se uma aula consome 1 GB, numa semana vão 10 GB. Então, em 2 semanas vão 20 GB. Ou seja, para o pessoal que vai precisar se basear em chips com franquias de 20 GB, esse formato aqui, ele não funciona.
certo? Esse formato é muito legal, a gente fica ao vivo um tempão, a gente conversa, a gente tem chat e tal, mas esse formato ele não, ele não funciona bem para quem tem uma franquia contada, né? Para quem tem internet contada no mês, esse formato não funciona. Então, eu vou começar a fazer umas enquetes com vocês. Eu vou esperar a reunião de quarta-feira, certo? Para a gente ver o panorama, a situação de quais alunos vão estar utilizando esse acesso à internet franqueado, né, com limite de transmissão de dados, beleza? E caso nessa turma haja alguém com esse perfil que vai utilizar um chip para receber o conteúdo e vai estar limitado, né? E lembre-se, não limitado apenas para o recebimento do conteúdo dessa disciplina, mas de todos os créditos que a pessoa está matriculada. Então a gente vai observar se existe alguém na turma com esse perfil e a gente vai ter que modelar o nosso formato de transmissão, né? Talvez a gente não faça mais vídeos assim, transmissões assim tão longas. Eu acredito que o ideal é muito parecido com uma aula, e em particular eu gosto porque eu não tenho que trabalhar com edição de vídeo, certo? Eu preferiria muito continuar com esse formato mais longo, porque eu não edito, e editar seria uma nova skill que eu teria que adquirir, né? Eu já adquiri a skill do OBS, isso foi custoso, isso demanda tempo. Aí eu teria que aprender a mexer no editor de vídeo, e assim vai. Aí isso vai me demandando tempo. Mas além disso, a maioria dos nossos trabalhos agora, para além dessa coisa do formato de aula que provavelmente vai mudar, tá? A maioria dos nossos trabalhos agora, eles vão ter uma característica remota. No seguinte sentido, apesar de ter aquela previsão da gente ter 2 semanas no final do semestre para aplicar uma avalanche de provas sobre vocês, por exemplo, na forma como está, essa disciplina tem 3 avaliações parciais, 2 escritas e uma de arguição. Eu, em particular, eu quero evitar essa sobrecarga, né, para vocês principalmente, de vocês terem 2 provas de matemática computacional muito próximas uma da outra, para a gente ter avaliações escritas. Eu tranquilamente abro mão de avaliação escrita se for para aliviar essa carga que talvez haja no final, né? se outros professores não abrirem mão disso. Eu, em particular, eu não quero contribuir com isso, não. Pois tá. Então é o seguinte, baseado nisso, a maioria das nossas atividades agora, elas vão passar a ter entregas remotas, certo? Claro, dados os critérios que eu ainda vou saber na quarta-feira. Mas de toda forma, é interessante que vocês saibam utilizar certas ferramentas. É interessante que vocês saibam utilizar principalmente ferramentas de controle de versão. Beleza? Então, caso haja alguém na turma que ainda não tem uma boa familiaridade com GitHub, com controle de versão com Git, né? É bom a pessoa ir aprendendo um pouquinho, vendo tutoriais na internet, beleza? Aprendendo a clonar um repositório, a fazer mudanças no repositório, porque eu acredito que vai ser mais fácil para a gente se a gente não tiver esse monte de atividade escrita no final do semestre, e eu fico tranquilo de substituir isso por entregas de atividades remotas, beleza? Em vez de você fazer uma prova escrita, você pode fazer um trabalho, um texto, e colocar esse texto no repositório para que haja conferência. Eu falo de repositório em particular porque... Deixa eu mostrar aqui. Se bem que eu já estava num... eu falo de repositório em particular porque
Eu queria ver se eu consigo utilizar isso aqui, ó. Eu queria ver se a gente consegue utilizar isso aqui. Isso aqui parece ser bastante legal. Utilizar o GitHub Classroom para a gente organizar as nossas entregas, né? Esse cara, ele permite, ele clona repositórios automaticamente para os alunos, beleza? Os repositórios são privados e ele me permite monitorar o nível de atividade nos repositórios dos alunos. De toda forma, além disso, na verdade, ele também me permite fazer correções por meio de pull requests, né? Como se a gente estivesse revisando código-fonte, mas a gente pode revisar qualquer coisa. Inclusive, os nossos trabalhos, eles poderiam ser em forma de LaTeX. Eu proponho alguma coisa para vocês fazerem, aí vocês escrevem o documento em LaTeX, né, explicando aquela coisa, e vocês sobem esse documento em LaTeX para o repositório correspondente no GitHub Classroom, certo? Aí cada um teria uma conta no GitHub, cada atividade seria um repositório que eu faria inicialmente, e depois esse repositório seria clonado para todos vocês, um repositório privado para cada um, e à medida que vocês forem dando commits nesses repositórios, eu vou tendo uma noção de como vocês estão trabalhando, eu vou podendo orientar, né? Eu recebo as notificações do GitHub, e eu vou acompanhando as mudanças que vocês fazem no trabalho de vocês, né? Isso, inclusive, me ajuda a saber quem está procrastinando ou não os trabalhos, né? Porque aí eu vou saber se o cara tá procrastinando, ele dá um push gigante às 23h59, né? E aí a gente fica por dentro do que está acontecendo, certo? Então, para a gente ter um alívio de carga no final do semestre, que existe essa possibilidade de 2 semanas para aplicação de avaliação escrita, eu estou abrindo mão de avaliação escrita, a troco de utilizar GitHub Classroom e trabalhos feitos em LaTeX, beleza? Então, nesse meio tempo, enquanto não chega quarta-feira, eu pego umas diretrizes mais sólidas, faço umas enquetes com vocês para montar a disciplina, como ela vai ser de agora em diante. É bom vocês irem se habituando com 2 coisas. Controle de versão, GitHub e Git, para a gente usar no GitHub Classroom, e também LaTeX, certo? Trabalho escrito não vai ser mais escrito no papel e na caneta, né? Trabalho escrito agora vai ser escrito no repositório, beleza? Para você subir e a gente ir corrigindo e conversando como se fosse uma revisão de código. Parece ser uma dinâmica bem legal, beleza? Pois bem, pessoal, à medida que eu for tendo mais informações, isso vai ser amanhã, à medida que eu vou ter mais informações sobre o que a gente pode fazer ou não na volta da disciplina, eu vou fazendo as enquetes com vocês para a gente ir decidindo os parâmetros sobre os quais a disciplina vai retornar à sua, não vou dizer normalidade, mas a disciplina vai começar, os parâmetros sobre os quais a disciplina vai retomar a contar hora-aula, beleza? Então eu espero que a aula de hoje tenha sido legal, espero que, quer dizer, a demonstração foi bem longa, mas assim, espero que já esteja dando para a gente ter algum esclarecimento sobre álgebra linear no âmbito mais teórico, e agora no final sobre como a gente vai ter esses pontos, né, em relação a retorno, beleza? Então, eu vou encerrando a transmissão aqui, a não ser que alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida. Se vocês tiverem, vocês podem perguntar agora, ou não, sei lá. Pergunta aí, se tiver alguma coisa para perguntar. Mas é isso, galerinha. Eu estou encerrando a transmissão agora, beleza? Então, até mais, e a gente vai se falando no grupo. Até mais, pessoal.